Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Abrindo aqui já na sua tela a tabela do Match Office, tá? Com essa fabricação das temperaturas, porque o escândalo envolveu não só uma estação, tá? São mais de 100 estações. Isso aqui com investigação, inclusive de astrofísico, de biólogo, tá? Então assim, muito perturbador esses dados, porque eu já divulguei isso aqui, isso é problemático, né? Problemático, só nos Estados Unidos, para quem está chegando agora, o Serviço Meteorológico NOAA foi acusado de fabricar dados de mais de 30% de seus locais em emissão de relatórios. Nós temos um problema também, né, que mais de 90% de estações meteorológicas não seguem o padrão ouro. Isso também já foi divulgado aqui com documentos. Não é achismo, não é invenção, não é teoria de conspiração, não é nada disso. O canal aqui não trabalha com isso. Isso me deixou muito assombrado, muito preocupado. Tá? Vocês estão vendo aí na sua tela, a tabela é da estação Lowestoft, que é uma estação do Met Office, né? O Met Office é um serviço como se fosse, imagine o INMET aqui no Brasil, né? Então serve de parâmetro, é de 1800 lá vai fumaça, Met Office. Então é muito complicado, tá? Porque ele não conseguiu comprovar amplamente essa promovida, né, explicação de estações bem correlacionadas, e a gente tem que seguir um parâmetro, perdão, um padrão ouro também para correlacionar essas estações, tá? Então, só para vocês terem a noção, as estações estavam, e tem classes, tá? Essas estações têm classes, por exemplo, conforme está no seu vídeo aí, ó, né? O que acontece, né? Quando a gente pega esses dados de estações, né, classe 1, 2, 3, 4 e 5, quanto mais alta essa classe, pior o índice, tá, de margem de erro. Tá? Então, quase uma em cada 3 estações, cerca de 29,2% de medição do Met Office do Reino Unido, tem uma margem de erro definida internacionalmente de até 5%. E quase 50%, cerca de 48,7% do total de 380 estações, pode apresentar erros grosseiros de até 2 graus Celsius. O que significa que quase 8 em cada 10 estações, cerca de 77,9%, estão produzindo leituras ruins ou quase ruins das temperaturas do ar na superfície. O que está levando a isso? Não sei. Talvez uma pressão política ou alguma coisa assim. Quando a gente olha aqui para esse gráfico, né, a classe 5 bem posicionada, a classe 4 atingindo quase 50%. O que é isso? Né? Locais próximos a edifícios, né? Locais que sofrem interferências artificiais e grande parte dessas interferências artificiais elevando as temperaturas. Ah, professor, então por que essa estação ela continuou a ser utilizada como uma estimativa? Né? Olha, novamente, colocando aqui, muito complicado mesmo. Né? Por quê? A gente nota, né, que até 2025 aqui, ela sendo utilizada. Depois, né, a gente confere que desde 2010 essa estação foi fechada, mas os dados continuando a serem com estimativas, né, tendo a estimativa ali. E após a investigação, após a pressão em cima, né, porque o Met Office
por mais que eles pegaram ali e quiseram a publicação desses dados, né? Olha, eu quero esses dados para ver isso, né? Após graves suspeitas, esses dados foram excluídos, né? Mas o que aconteceu, basicamente, é isso aqui, né? Você tem a estação, né? Eu já falei isso aqui, a gente não tem problema de troca de estações, etc. Isso tudo tem que seguir o parâmetro e explicar justamente para vocês entenderem onde essa estação está, né? Foi removida para onde, etc. e parará. Localização, a incidência solar, né, se está em área mais urbanizada ou não, né, se tem alguma coisa que pode contaminar esses dados, né, a estação meteorológica ali, ela segue um padrão ouro, então você tem parâmetros desde como eu falei, incidência solar, quantas vezes ela vai medir aquilo por dia, né? Tem que passar por manutenções adequadas. Então, até aí, ok. O problema é que eu tinha uma estação ali, né? Essa estação ela some, tá? E pegam-se dados de estações extremamente distantes, onde essas estações que estão distantes, elas não apresentam, né? Que tem que ter a correlação para a estimativa, não apresentando essa correlação, né? Além do mais, que são estações a quilômetros e quilômetros distantes da Lowestoft, para vocês compreenderem, tá? Então, justamente aqui, ó, né, é uma estação antiga, né? Tá aqui, ó, aberta em 14, né, e fechada em 2010. E os dados continuando a serem divulgados dessa estação, né? Então tá aqui, ó, estações abertas, né? Open stations e closed stations. Aqui está, ó, estações fechadas, inclusive estações próximas como a Paisley e a Nain também fechadas em 2011 e 2014. Essa foi em 2010. As estações mais próximas, né, ficam distantes uma das outras, né? A gente tem a estação Cromer, que é classe 4, né? Erros de até 2 graus, 56 km de distância. Rayburn, classe 2, 66 km. A gente tem, então, um problema de correlação, né? O problema é que a estação está fechada, né? Ela não existe, tá? Então, como é que pode, né? Como é que pode? E por sua vez, o Met Office se recusando a nomear estações bem correlacionadas para qualquer um de seus cálculos, alegando que não se trata de informação retida. Como é que pode isso? Ora, se não é informação retida, por que não divulga? Por que recusa? Né? Então levante a mão aí quem acredita nisso. Novamente, ó, me recuso a nomear estações bem correlacionadas para qualquer um de seus cálculos, alegando que, ora, não se trata de informação retida. Espera aí, então o que é isso? Né? Então, os pedidos de liberdade de informação, né, foram atendidos, tá certo? E, assim, uma coisa muito, mas muito realmente grosseira, né? Grosseira mesmo. Então a gente consegue ver aí que enquanto o Met Office continua praticamente a inventar esses dados para cerca de 100 estações inexistentes, né, a pressão está aumentando. Eles fecharam, essas 3 eles fecharam e excluíram os dados.
Tá? Então o que acontece com isso aí? Muita gente pode pensar, não tem problema nenhum. Tem problema sim. Porque quando eu começo a me utilizar, né? Olha só, aqui está a estação, né? Tem outras próximas. Então quando eu começo a usar dados de estações que estão fechadas, aí eu pego dados e começo a fazer estimativas, mas estimativas de quê? Né? Qual o padrão? Estou seguindo um padrão ouro para essa estimativa? Né? Chegou-se à conclusão que não. Tanto é que eles excluíram esses dados. Né? Eles excluíram. Né? Então, se o negócio fosse bom, ia manter. E agora, recentemente, o biólogo Matt Ridley, né? Ele colocou o seguinte. Eu já falei aqui também a respeito desse modelo, o RCP 8.5. Minha Nossa Senhora, ou coisa problemática, né? Parece um esgoto sanitário. Um breve tópico sobre o Reino Unido, Met Office. Aí ele coloca. No verão, eles responderam a um artigo que eu escrevi criticando exageros sobre o clima quente. A resposta continha imprecisões materiais sobre o próprio trabalho deles. Alegaram que eu estava errado ao dizer que se basearam suas projeções irrealistas para o clima do Reino Unido em 2070. Já começa por aí, né? 2070. Né? A gente não consegue prever o tempo, às vezes, com exatidão para 72 horas, né? Com alta variabilidade. Mas, enfim, no cenário extremo e implausível conhecido como RCP 8.5. No entanto, o próprio site deles, do Met Office, diz, abre aspas, baseamos essas mudanças no cenário de altas emissões do RCP 8.5. É inacreditável. Cenários, né? É o mundinho dos cenários. Agora, isso daqui realmente foi estarrecedor. Né? É estarrecedor. Aqui a localização, novamente. Né? Aqui, aberta, 2010, fechada. Então, a reputação do Met Office, ela cai, a meu ver, para um nível muito baixo. Muito baixo. Aliás, está caindo para um nível cada vez mais baixo. É um choque científico. É um choque científico. Não há estações, se vocês repararem aqui. Deixa eu voltar aqui, espera aí. Deixa eu abrir uma imagem para vocês aqui. Aqui está lá o Stofft. Tá? A pronúncia realmente, mas enfim, está aqui a estação. O que acontece? Né? Essa correlação, né, ela não existe. Por que ela não existe? Vamos lá. Vamos entrar aqui a fundo. Né? Vamos ressaltar isso aqui. Então, alegar que os dados são bem correlacionados com os dados de Lowe's-Stofft, tá? Caso ainda estivesse em operação, vamos supor que ela está em operação. Precisaria ter operado em paralelo a outra estação para correlacionar com a Lowe's-Stofft até 2010, quando fechou, para que essa correlação fosse estabelecida. E, é óbvio, fornecer os dados atualizados. Tá. Quando a gente analisa, não precisa ser físico, biólogo, astrofísico ou etc., não há estações a leste de Lowe's-Stofft, simplesmente porque é o ponto mais oriental do Reino Unido. É o ponto mais oriental. Nem há nenhuma no Reino Unido diretamente ao norte e ao sul. O local aberto mais próximo de Lowe's-Stofft é Lingwood Strumpsal Hill, que inclusive é uma classe 5.
com erros de até 5 graus Celsius. Gente, comparar este local florestal a 22,5 km da localização costeira em Lowestoft, com apenas 18 meses de sobreposição de temperaturas, não é realista. Tá? Tem a outra, a Nia Tchid, sem sobreposição e a 32 km de distância. Tem o aeródromo de Tyburn, 38 km de distância, mas esse nem serve, foi inaugurado em 2015. Tem Chesterfield, que é uma possibilidade com sobreposição de temperaturas, mas fica 47 km para o interior, numa fazenda de frutas. Dificilmente uma fazenda de frutas vai reproduzir condições costeiras, essa correlação. Estão entendendo a parada? E no final encontra apenas 2 locais distantes realistas. Cromer, que é classe 4, também problemática, a 56 km, e Rayburn, classe 2, a 66 km. Então, muito além. Olha, sinceramente, eu sempre divulguei, né, quem me acompanha de longa data aqui no canal, sabe que eu sempre divulguei esses casos climáticos aqui. Tá? Sinceramente, eu tô sem palavras para o que aconteceu. Tá? Mas assim, é o que eu já coloquei em outros vídeos e eu vou deixar aqui para vocês. Né? Hoje a gente tem uma... deixa eu colocar o gráfico de novo aqui. Né? Então, a classe 4 e classe 5. Né? Então, o índice de contaminação aqui de erro é enorme. Hoje nós temos uma velocidade de informação muito grande. Né? E nós temos profissionais, tá? Altamente gabaritados, né? Pós-doutores, né? Inclusive, na sua grande maioria, que estão engajados, né? E estão verificando toda essa parte aí de divulgação de dados. Eu pergunto, né? Aos que às vezes acusam, aos que às vezes são agressivos, não têm um pingo de educação, né? E começam a proferir coisas impróprias. Né? Não sou eu, né? É o camarada lá que chega e vai investigar e está publicando isso. Mas eu pergunto, o que vocês que acusam, né, a gente de um bando de nomes, o que vocês preferem? Mostrar essa verdade ou varrer isso para debaixo do tapete? Eu deixo isso em aberto para finalizar a live. Coloco debaixo da cama ou divulga como foi divulgado agora. Porque se não fosse, né, esse astrofísico, Sanders, isso não teria vindo a público. Né? Nem por mim e nem pelo Dr. Tiago Maia, né, que divulgou isso ontem. Eu fiquei assustado. Estou divulgando realmente pouca coisa da área climática aqui. Vou ver até se eu volto um pouco. Né, o pessoal pede muito, né, o pessoal até no privado, mas eu estou assombrado. Né, aonde é que nós vamos parar? Porque esses dados contaminados jogam as temperaturas lá para cima. Né. Os dados de satélite, que são os melhores também às vezes são massageados, vamos dizer assim. Né? Sendo que agora a gente está no Oceano Pacífico frio. Né? Digamos, num laninha meia boca. Né? Mas isso está afetando, a temperatura já está em queda. Né? Gente, inscreva-se, compartilhe bastante. Tá? Dê sua força. QR Code, chave Pix, está aí na descrição. Forte abraço e inscreva-se também no Alerta do Tempo.
Eu espero que tenha ficado claro, muito claro, o que vem acontecendo com essas estações. E você que não assistiu, eu vou deixar o videozinho a respeito dessas estações aqui, tá certo? Forte abraço.